Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Eu me chamo Ellison Silva, sou criador e administrador do canal Jogue Fácil. Bom, gente, nesse vídeo de hoje, tá? Eu vou estar trazendo aí uma super planilha para quem gosta de fazer impressões de jogos, né? Se você é um administrador de bolão ou você é um apostador individual que vai sempre quando vai marcar seus jogos, você marca na caneta na mão. Isso aí pode acarretar de erros, né? Você pode acontecer de você marcar números errados ou então deixar de marcar números. Então, pensando nisso, a gente criou um sistema. Ele vai fazer impressão para várias loterias da Caixa. Na verdade, a maioria das loterias da Caixa você vai conseguir imprimir, tá? E a gente já tinha feito uma primeira versão, só que essa versão ela vai ser removida, tá? E a versão que vai ficar funcionando 100% é essa versão que eu vou apresentar hoje para vocês. E o bacana desse sistema de fazer impressão é que você pode imprimir o jogo direto da planilha que você tem. Você pode ter qualquer planilha, você comprou para fazer os jogos, e aí dessa planilha você monta os seus jogos em qualquer planilha. Não tem necessidade de ser só a planilha do canal Jogue Fácil. Pode ser qualquer planilha que você tenha. E aí da própria planilha você vai mandar fazer a impressão de jogos, vai ficar muito bacana. Então, se você quer entender aí como que funciona, quer saber todos os detalhes desse sistema, assiste o vídeo ao final para você ver aí como vai ser uma ferramenta incrível que eu tenho certeza que vai ajudar vocês, tá? E o bacana é que ela tem vários tipos de impressão, beleza? Então assiste ao vídeo até o final para você ver aí como a planilha ficou interessante. Se você também quer aprender a criar planilhas aí de forma profissional, acesse o nosso site joguefacilws.com.br. Você pode estar vendo a lista completa com todas as planilhas que a gente tem no canal do YouTube. Você pode estar baixando os resultados das loterias. Você pode estar baixando planilhas grátis e você pode estar fazendo o curso aqui com a gente, tá? O curso é avançado. Se você quer aprender a arte de criar planilhas para loteria no Excel, tá? Lembrando que esse valor que está aqui no site, gente, só vai até dezembro, tá? Se quer aproveitar essa promoção, você pode estar clicando aqui no link ou você pode estar entrando em contato aí, fazendo parte aí do nosso time. Então vamos aqui para a planilha. Se você tiver interesse na planilha, tá? No primeiro comentário do vídeo vai ter o link para você adquirir a planilha, ou você pode estar entrando em contato no nosso e-mail, no nosso WhatsApp, caso você tenha alguma dúvida, beleza? Aviso importante, tá, gente? A planilha ela só vai funcionar em computadores e notebook que tenha Excel instalado, tá? O sistema, você tem que usar o sistema Windows para poder usar a planilha, tá? Lembrando, essa planilha ela funciona no Excel 2010 em diante. Então, se você tem o Excel 2010, você também vai conseguir usar essa planilha, tá? Então, assim que você abrir a planilha, ela vai mostrar essa tela, tá? Essa tela aqui tem algumas informações importantes. Primeira informação dessa tela é que você vai ter que habilitar o conteúdo para poder usar a planilha, tá? Dependendo da versão do seu Excel, ele vai dar essa mensagem aqui, aviso de segurança, tá? É a mesma mensagem aqui que eu mostrei aqui, falando que você tem que habilitar o conteúdo e tem que habilitar a edição para poder a planilha funcionar. Se você clicar nesse botão e a planilha não funcionar, provavelmente o seu Excel ele vai mostrar essa faixa aqui, ó, tá? Essa segunda faixa aqui, ó. Se por acaso mostrar essa faixa, tá? Aqui já tem um passo a passo que você tem que fazer, mas se você não conseguir fazer pelo passo a passo que está mostrando aqui, se o seu Excel mostrar essa faixa vermelha, você tem a opção para você assistir o vídeo para você entender como que faz, tá? Então, se aparecer essa faixa vermelha, faz esse passo a passo. Se você não entender, você assiste o vídeo que eu mostro como que você faz para remover essa faixa aqui do seu Excel. E provavelmente quando você habilitar a edição já vai funcionar. Também se você não sabe como habilitar a edição, também você pode vir aqui nesse vídeo, assiste esse vídeo que você vai entender como faz para habilitar a edição. Mas é bem simples. Apareceu essa faixa aqui, ó, você clica aqui nesse botão habilitar conteúdo, que você vai estar deixando a sua planilha 100%, beleza? Igual vou fazer aqui, ó, eu vou clicar, espera alguns segundos, o sistema vai processar e aí já vai estar funcionando. Vai dar esse aviso, tá? Eu espero que vocês leiam esse aviso para vocês entenderem como que funciona os detalhes da planilha. Fechou? Quando você fechar, o sistema ele vai pedir para você fazer o cadastro, tá? Então, toda vez que você abrir a planilha pela primeira vez, após você baixar, você vai ter que registrar o seu e-mail que você recebeu a planilha.
Se você colocar um e-mail aqui que não foi o e-mail que você recebeu a planilha, você não vai conseguir usar a planilha, tá? Então coloca um e-mail que você recebeu a planilha. Digitou seu e-mail, clique em ativar. Ó, ativação, muito bom. A planilha será fechada. Em 10 minutos, tente abrir a planilha novamente, tá? Então, quando você faz esse processo, você vai ter que esperar alguns minutos para a gente poder liberar a sua planilha, tá? Então, não adianta comprar a planilha em cima da hora e dizer, libera logo. Não, a gente tem um prazo aqui até de 24 horas para estar liberando o acesso à planilha. Então, chegou nessa mensagem, ó, clica aqui, ó, ok. Pronto, após ter passado o tempo, né, que a gente pediu para você aguardar, a planilha, você vai abrir a planilha, aí sim, ela vai abrir direto nessa tela de menu. E se você observar aqui na barra de menu da planilha, ele vai mostrar esse nome aqui, ó, impressão WS, é onde vai estar todas as informações, ó. Clica aqui em impressão WS, é onde vai estar todas as ferramentas do sistema, tá? Esse aviso aqui é aquele aviso que a gente mostrou no início, é interessante você ler para você entender. Futuras atualizações, sempre eu vou estar postando o vídeo aqui para você entender. No momento a gente só tem um vídeo, que é esse vídeo que eu estou falando com vocês. Se quando tiver o segundo, ó, ele vai mostrar. No momento a gente não tem o segundo vídeo, beleza? Então aqui, ó, você pode ir para o nosso WhatsApp, canal ou site, caso você tenha alguma dúvida, beleza? Aqui na primeira opção é onde você vai imprimir os jogos. Aqui é onde você vai imprimir o gabarito, tá? Essa planilha você pode imprimir em folhas A4. E antes de você imprimir em folha 4, você imprime o gabarito para recortar, tá? Ele vai mostrar essa tela e aqui você vai escolher qual opção você quer imprimir. Se quer imprimir gabarito para Lotomania Super 7, mais milionária. Outros, né? Esse outros aqui vai entrar nas outras categorias, tá? Porque tem essas três divisões, porque cada opção dessa é um tamanho diferente de gabarito. Então você escolhe, quando você clicar, ele vai te perguntar aí quantas páginas você quer. Você define e dá um ok. Ele vai perguntar a impressora, tá? Se eu colocar aqui, ó, ele vai perguntar qual impressora a gente quer imprimir. E aí você seleciona, dá um ok, ele vai fazer a impressão das folhas de acordo com a sua necessidade. Tá, marcações. Quando você clica, ele vai abrir essa caixinha. E nessa caixa você vai selecionar qual a modalidade você quer fazer o ajuste, tá? Você fez uma impressão, o bilhete ficou desalinhado, você vai fazer esse passo a passo aqui. Eu vou colocar um vídeo mais detalhado a respeito da impressão para vocês entenderem, tá? Então, quando você adquirir o sistema, no seu e-mail você vai receber alguns vídeos de ajuda que você vai poder fazer o ajuste. Digamos que você quer fazer o ajuste da mais milionária. Então, você vem aqui, ó, seleciona, vai mostrar essa outra caixa e aqui ele vai perguntar qual ajuste você quer fazer, se é cartão oficial ou se é em folha 4. Clicou em cartão oficial, ó, ele vai vir para essa tela, tá? Aqui é o sentido que você vai ter que colocar o bilhete dentro da bandeja para poder fazer a leitura. Bilhete da mais milionária, ele tem que ser colocado na impressora nesse modelo, tá? Nessa posição aqui você coloca ele na sua impressora para fazer a impressão, tá? E os ajustes que a gente fala é se você quiser mover mais essas marcações, caso você imprimiu e não ficou alinhado. Então você vai poder ter a opção para você selecionar, colocar mais para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Você vai fazendo os ajustes, tá? Eu vou fazer um vídeo aí mais detalhado para você entender como que você faz o ajuste. Se você quiser selecionar a folha 4, ele vem para esse modelo aqui. Então aqui é onde você vai fazer o ajuste para a folha 4, tá? Fez os ajustes que você quer, é só você fechar, ele volta para a tela inicial, tá? Então não tem segredo, é bem simples, você pode ajustar aí cada marcação do bilhete. Para imprimir os jogos, tá? Você vai clicar nesse botão e aqui a gente vai selecionar a categoria, todas as modalidades que a gente quer fazer impressão. Eu vou selecionar aqui, vou fazer uma impressão aqui de algumas opções e aí eu vou colocar também o vídeo depois para vocês aí. E vou colocar o vídeo aí dos bilhetes sendo impressos, tá? Eu vou imprimir tanto em folha 4, como eu vou imprimir no cartão e como eu vou imprimir aí na bobina térmica, tá? O nosso sistema ele tem a opção para você imprimir direto na bobina térmica. Fica a impressão super rápida, econômica e fica mais prático. Você acompanha aí que você vai entender como que funciona, tá? Então, para você fazer a impressão, você precisa ter uma planilha. Logicamente, você tem que ter uma planilha, tá? Aqui no caso, eu só vou dar alguns exemplos, mas como eu estou falando para vocês,
Essa planilha você pode imprimir jogos de qualquer planilha que você tenha. Aqui no vídeo eu vou criar uma planilha aqui do zero e vou criar aqui alguns jogos para você entender como que funciona. Planilha aqui, tá? Eu abri aqui uma planilha em branco e aqui, ó, eu vou gerar alguns jogos. Então você observa que aqui, ó, a gente tem o nosso sistema, onde tem a opção impressão WS, e aqui tem uma planilha em branco que não tem a opção de impressão, tá? Então a planilha de impressão, para você imprimir, você tem que abrir ela, beleza? Vamos colocar aqui alguns jogos aleatórios, tá? Para isso eu vou usar a ferramenta que a gente tem aqui no canal. Se você não conhece o Boot WS, tá? O Boot WS é um sistema para loterias que gera jogos, faz muita coisa, tá? Então se você não conhece o Boot WS, pesquisa aí no YouTube que vai aparecer o vídeo e você vai ver como que funciona. Então vou gerar aqui uns jogos aleatórios. Primeiro eu vou gerar jogos aqui para Loto Fácil para você entender. Então eu vou colocar no mínimo 1, no máximo 25, tá? Jogos com 15 dezenas. E vou colocar aqui que eu quero apenas 3 jogos, tá? Para poder simular para vocês, tá? Lembrando que a quantidade de impressão aí é de acordo com o que vocês querem. Então aqui, ó, eu já tenho os jogos da Loto Fácil, beleza? Nesse local aqui, ó, na mesma planilha, eu vou colocar jogos para Lotomania, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, de 1, vou colocar até 100, vou colocar aqui os jogos da Lotomania nesse local aqui, ó. E aí eu vou colocar que eu quero aí 3 jogos para Lotomania também, clique em gerar, tá? Então, jogos com 50 dezenas, tá? 50, vou selecionar aqui o mesmo local e gerar. Então eu gerei 3 jogos para Lotomania. Vou gerar aqui alguns jogos para Mega Sena, só para você entender, ó, tá? Mega Sena, jogos com 6 dezenas. Vou colocar 3 jogos também. Gerei aqui jogos aleatórios para Mega Sena. Aqui eu vou gerar para quina, né? A gente sabe que é 80 números, tá? E vou colocar para 5, 3 jogos também. Gerei jogos para quina, tá? Vou gerar jogos para Time Mania, coloco aqui 10 dezenas, vou colocar também aqui 3 jogos, tá? Selecionar aqui o local, ó, e vou clicar em gerar jogos para Time Mania. Aqui logo abaixo eu vou colocar jogos por dia de sorte, 31 dezenas, tá? É jogos com 7, 3 jogos, dia de sorte, tá? Então eu tô gerando aqui com o meu sistema várias modalidades para vocês verem o sistema funcionando. Mas você pode imprimir os jogos de qualquer planilha que você tem, tá? Não interessa. Aqui é só para melhorar o exemplo para vocês. Se você tiver os jogos em bloco de nota, também vocês podem imprimir. Basta pegar os jogos do bloco de nota, coloca em uma planilha e depois você faz a impressão. Eu vou fazer alguns vídeos aí no decorrer da semana, vários vídeos para vocês, tá? A dupla Sena é quase a mesma coisa da Mega Sena, não vou colocar. Esses aqui dá para vocês entenderem. Vou colocar aqui para mais milionária para vocês entenderem, né? Então vou colocar aqui 50, vou colocar 6 números, eu vou colocar 3 jogos também, ó. Não, cada milionário eu vou colocar 4 jogos, que é 4 jogos por bilhete, tá? 4 jogos. E para gerar o trevo, né? O trevo aqui da mais milionária, eu vou colocar aqui também aleatório. O trevo vai de 1 a 6, ó, vou colocar de 1 a 6. Quero 2 dezenas e eu quero 4 jogos. Então clica aqui em gerar. Então aqui, ó, o sistema também gerou o trevo para mais milionário aí no modo aleatório, beleza? Então eu posso fechar aqui. E agora como que eu faço essa impressão aqui no nosso sistema? Vou mostrar para vocês, não tem segredo, é bem simples. Você vai voltar, né, no sistema de impressão, tá? E você vai em impressão WS e vai aqui, ó, imprimir jogos, beleza? Primeiro a gente vai imprimir para Loto Fácil, né? Então o que é que você vai fazer? Ele vai perguntar o total de jogos. A gente tem 3 jogos. Total de dezenas, jogos com 15. Se seus jogos for com 16, 17, 18, você coloca aqui o total. Jogos são com 15. Aqui ele pede o local que está a primeira dezena, né? Então seleciona aqui, você vai lá na sua planilha. Se você sabe onde é o local, aqui, ó, você observa. Deixa eu mostrar aqui para vocês verem aí o local da planilha, local da dezena. Então a primeira dezena aqui do jogo da Loto Fácil aqui, do exemplo, ela tá na G5, tá? Então você pode volta aqui no sistema e você pode colocar aqui, ó, G5, tá? Pronto, só isso ele já vai entender. Se por acaso você não conseguir visualizar aonde está o número, você seleciona e você não consegue ver, digamos, que a planilha que você tem está assim, ó. Você não sabe que referência é essa, né? Porque você não está vendo qual a referência. Então é bem simples. Aqui na planilha você pode deletar isso aqui, ó, com o local selecionado, vai na sua planilha onde está os jogos, seleciona onde está a primeira dezena lá do primeiro jogo, volta aqui no sistema de impressão e dá 2 cliques. O sistema ele traz aquela referência, ó, G5, tá? Então você pode
Tanto você pode digitar como você pode dar clique duplo. Aqui você vai selecionar a modalidade, no caso aqui é Lotofácil. Se você quiser colocar alguma observação na impressão, você digita aqui, bolão, dia tal, você pode digitar aqui se você quiser colocar alguma impressão, alguma observação no bilhete, tá? Se você não colocar nada, ele vai marcar Lotofácil no bilhete, beleza? Então você tem essa opção aqui para você selecionar. Aqui, ó, tem a categoria. Você pode selecionar se você quer cartão, bobina ou A4, né, cortado. Essa impressão de folha A4 você já tem que cortar e colocar na bandeja. Eu vou mostrar também nos vídeos para quem adquiriu o sistema como que faz. No primeiro exemplo aqui, ó, eu vou colocar a bobina térmica. Quando você marca a bobina térmica, ele já marca aqui no canto, tá? Aqui você vai selecionar se a sua impressora é no centro ou no canto. Então, quando você marca aqui, ó, a bobina térmica, ele já marca que sempre vai ser no canto. Se você for imprimir no cartão, você vai selecionar se a sua impressora ela ajusta o papel no centro da bandeja ou no canto da bandeja, tá? Quando é em folha cortada também A4, você tem que definir se a sua impressora o ajuste é no centro ou no canto. No caso aqui do nosso exemplo, a gente vai usar a bobina térmica, então sempre vai ser no canto da bandeja. Depois você vai selecionar a planilha que está os jogos. Então você observa aqui, ó, que eu estou com duas planilhas abertas. Planilha de impressão e a planilha pasta 1, é onde está nossos jogos. Se você observar aqui, ó, o nome da planilha é pasta 1. Tá? Então seleciona o nome correto onde está os jogos. Feito isso, você vai clicar em imprimir. O sistema ele vai abrir essa caixa aqui, ó, e vai perguntar qual impressora você vai usar. No caso eu vou usar a impressora de bobina térmica, tá? Então eu uso essa TMT20X. E vou dar um OK. E aí em questão de segundo, o sistema ele vai fazer a impressão dos jogos. Beleza. Agora se você vamos continuar as impressões aqui para você ver, né? A gente já imprimiu o jogo da Lotofácil. Agora a gente vai imprimir o jogo da Lotomania, tá? Vai seguir a quantidade de 3 jogos também. Vai ser jogos com 50 dezenas, tá? O local, a gente vai colocar referência, então seleciona aqui o local. Volto lá na planilha onde está os jogos, seleciono aqui a primeira célula onde está o jogo da Lotomania, volto aqui e dou 2 cliques. Ele vai trazer e dizer que os jogos está lá na G9, tá? Aqui a mesma coisa, bobina no canto, já está tudo selecionado, só troquei a referência porque agora eu vou para a Lotomania. E aqui nesse local você tem que marcar que é Lotomania, beleza? Feito isso, clique em imprimir, o sistema vai perguntar para selecionar a impressora, então no caso já está selecionado correto e dou um OK. Ele vai perguntar se eu quero imprimir os jogos com espelho, né? Se a Lotomania tem a opção de você jogar o espelho. Se você clicar em sim, ele imprime os jogos com espelho. Se você clicar em não, ele imprime os jogos sem espelho. Eu vou imprimir com espelho aqui, tá? Então clique em sim. Então, questão de segundo, ele já fez a impressão aí pra gente dos 3 jogos para a Lotomania, tá? Se você fosse marcar na mão, você ia levar aí no mínimo, você ia levar 5 minutos para marcar esses jogos. E aqui, em 2 segundos, você imprimiu 3 jogos. Beleza? E aí, vamos dar continuidade. Segue a mesma lógica, tá? Só você fazer o mesmo critério. No caso aqui agora, eu vou mostrar a opção do Time Mania. Para você ver como que funciona. Time Mania, tá? Seleciona a quantidade de jogos. No caso, o total de dezena é 10. E a referência da Time Mania. Onde está o primeiro jogo da Time Mania? Você vai lá na planilha, que você tem o jogo da Time Mania. O jogo da Time Mania está nesse local aqui, correto? Então você vai vir aqui, ó, e vai dar 2 cliques. Ele vai trazer a referência lá de onde está o primeiro jogo da Time Mania, certo? Bobina térmica também, no caso aqui eu estou fazendo sempre da bobina térmica agora. E vou clicar em imprimir. Ele vai perguntar a impressora, tá? Depois ele vai pedir para você selecionar o time do coração. Então você pode selecionar um time que você quer, tá? Só marcar. Ou você também pode marcar todos. O sistema ele vai escolher o time aleatório, tá? Você tem que escolher algum time. Se você for tentar imprimir sem marcar, ele vai dar esse aviso. Pelo menos um time você tem que marcar. Então você pode marcar vários, né? Ah, estou com palpite em vários times. Você marca e o sistema ele vai escolher desses aqui para você. Se você está com palpite só em um time, digamos aqui, eu vou colocar o Ceará. Então, se eu marcar aqui o Ceará, todos os jogos vai vir com o Ceará, tá? Então, eu vou deixar aqui no modo aleatório, imprimir jogos. E aí, rapidão, o sistema vai imprimir 3 jogos para mim, para Time Mania. Tá? Vou mostrar para vocês aí a impressão acontecendo. Beleza?
Outra coisa também é para o dia de sorte, tá? Então, no carro dia de sorte aqui também você pode escolher o mês. Vamos voltar aqui na planilha, tá? Vou selecionar aqui, ó, dia de sorte. Aqui eu digo total de jogos, total de dezenas, no caso aqui é 7. A referência eu posso apagar, mesmo jeito que eu mostrei para vocês. Venham aqui, seleciona aqui a primeira dezena do jogo, do fechamento, né? E dou 2 cliques. Ele traz a referência, tudo já direitinho, tá? Se você quiser colocar uma observação, é só você digitar aqui e clica em imprimir. Ele vai perguntar a impressora, marca a impressora e depois ele vai pedir para você selecionar o mês, tá? Mesma coisa, pode marcar todos ou pode definir, está com palpite um mês, marca ele, tá? Deixa selecionado, todos os jogos vai ter esse mês. Ou você pode selecionar aí uns 4 meses, 5, 6, 7, o total que você quiser, e o sistema ele vai sortear aleatório. No caso a gente tem 3 jogos, tá? Eu marquei aqui vários, né? Desses que eu marquei, eles vai escolher 3 times para mim e pode acontecer de repetir, beleza? Vou marcar todos, imprimir, pronto. Questão aí de segundo, o sistema ele já imprime os jogos para você, beleza? Outra coisa importante que você tem que se atentar, no caso seria para você imprimir jogos para mais milionário. Então aqui, ó, total de jogos 4, dezenas, né? Vou colocar 6. A referência aqui, ó, vamos marcar aqui a referência. Vamos lá na planilha, só para você entender, ó. Mais milionária está nesse local aqui. Então volta aqui no sistema, dou um clique duplo aqui, ó, ele traz a referência e aqui a gente vai marcar mais milionária, tá? Quando você sair aqui, ó, quando você clicar aqui embaixo, ele vai mostrar o local que você tem que identificar, ó, local e quantos trevos, tá? Então, aonde está os trevos? Os trevos tá aqui, ó, nessa referência. Então, seleciona a referência. Se você souber, você já pode digitar. Vem aqui e dá 2 cliques. E ele vai perguntar quantos trevos. Por padrão, o sistema traz 2 trevos. Mas se você estiver jogando com mais trevo, né, você vai selecionar. Se por acaso você estiver jogando com 3, 4 trevos, claro que os trevos tem que seguir a ordem aqui, tá? Vertical. Então, tenham 2 trevos, beleza? Feito isso, você vai imprimir. O detalhe que a opção da mais milionária, você não consegue imprimir em bobina, tá? Você observa que a opção de bobina já foi desativada. Você não consegue imprimir ele em bobina. Você só vai conseguir imprimir no cartão oficial ou em folha A4, tá? Então essas duas opções aqui é a opção que você pode imprimir, a mais milionária que eu vou mostrar para você. Beleza? Então, gente, é assim que você faz para fazer a impressão de jogos. Não interessa quantos jogos você tem e qual é a planilha. Qualquer planilha vai funcionar, beleza? Eu vou pegar aqui uma planilha minha que eu tenho aqui para vocês entenderem como que vocês podem fazer direto em uma planilha. Bom, gente, eu entrei aqui no nosso site Jogue Fácil AWS, eu vim aqui em planilhas grátis, tá? Eu vou baixar essa planilha da Lotomania aqui para você ver o funcionamento, que o sistema também vai conseguir marcar jogos de qualquer planilha que você tem, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, para fazer o download, tá? Lembrando que essa planilha é totalmente gratuita. Abriu essa tela, clica aqui em baixar, ele vai fazer o download. Observa que aqui o download, ó, ele já foi feito da planilha, tá? Essa planilha tá em nosso site, na opção planilhas grátis, é totalmente gratuita. Eu vou abrir aqui a planilha. Então essa planilha gera 60 jogos. E aí você vai observar que você vai poder imprimir jogos de qualquer outra planilha do nosso sistema. Então vou voltar aqui no sistema, tá? Vou dizer agora que a planilha ela tem o total de jogos. No caso essa planilha tem 60. Eu não vou imprimir todos os 60, tá? No caso eu vou imprimir aqui 5 jogos para vocês entenderem. Então eu vou colocar 5 jogos. Se eu coloco 5 jogos, ele vai imprimir os 5 primeiros jogos que eu identificar, tá? Aqui vai ser com 50 dezenas. E ele me pede aqui o local da referência, né? Então deleta, vem aqui, ó, na opção, tá? E volta de novo aqui no sistema e dá 2 cliques. Então C16 é aonde vai começar o primeiro jogo. Ah, beleza, mas eu não queria imprimir os primeiros jogos. Eu queria imprimir os 5 jogos ali do meio. Então você vai lá no meio da planilha e aqui, no caso eu queria imprimir aqui, ó, esses jogos aqui, certo? Então marca de onde você quer começar, selecionei, eu quero começar do jogo 33, volta aqui no sistema,
vou deletar isso aqui e vou dar um clique duplo. Então o sistema ele vai marcar para mim 5 jogos começando do jogo 33, porque é aonde eu disse para o sistema que ia começar. Aqui você vem, marca Loto Mania, tá? Quando você sair, esses locais vai desaparecer. E aqui, ó, bobina térmica. Se você for fazer uma impressão em bobina térmica. Para imprimir em folha A4 ou em cartão, é a mesma coisa, tá, gente? Coloca o cartão dentro na sua impressora e vai e marca. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, com tudo selecionado, você vai ter que selecionar aonde está aquela planilha. Então você observa que a planilha aqui, ó, foi até bom acontecer, ó, ela não mostrou aqui a planilha na nossa opção. Não tem a planilha de brinde, tá? Então o que é que você vai fazer? Você cancela tudo, você volta aqui novamente e começa o processo. Então você vai observar agora que agora o sistema ele já computou. Como que a gente abriu a planilha com essa telinha aqui aberta, ele não tinha mostrado. Então você fecha aqui a tela, volta de novo, imprimir jogos. Então você observa que ele já apareceu aqui, ó. Então já vou marcar ela. Essa planilha aqui é onde eu vou imprimir os jogos. Então, 5 jogos, ó, 5 jogos, 50 dezenas, o local que tá os jogos, volta aqui na planilha, tá? Eu vou querer aqui o jogo 33, né? Tá selecionado. Volto novamente, dou 2 cliques e aqui eu vou marcar Loto Mania, tá? Selecionei bobina térmica, selecionei a impressora e clica aqui em imprimir, selecionar onde você quer, vai perguntar se você quer porta espelho. Nesse caso aqui eu não vou dizer não quero a porta espelho, então dou um não aqui, rapidão, como você está vendo na imagem aí, o sistema faz a impressão dos jogos, tá? Bem simples e rápido, beleza? Então aqui eu imprimi do jogo 33, tá? Só que quando você for ver a marcação, ele vai sair a marcação como se fosse o jogo número 1, tá? Mas a gente imprimiu do 33. Então ele não vai sair o número do jogo que está na sua planilha, e sim a ordem da impressão. Então você pode imprimir jogos de qualquer planilha que você tenha. Só seguir esse passo a passo. Então nesse vídeo aqui de hoje, tá? Eu estou mostrando aí a impressão dos jogos feito com a impressora bobina térmica. Agora eu vou colocar aqui algumas opções, tá? Para impressão em folha A4, tá? Como que vai funcionar essa folha A4, tá? Eu vou mostrar para vocês aí o layout. Então posso fechar aqui, ó, venho aqui em impressão. Se você quer imprimir em folha A4, você vai vir no gabarito e aqui você vai selecionar qual impressão que você vai fazer em folha A4, tá? Eu vou mostrar para vocês aí a impressão. Vai imprimir uma folha A4 com as linhas de grade. Essas linhas de grades, quando você imprimir, você vai recortar e vai deixar do tamanho no bilhete e vai colocar na impressora, tá? Ela não vai imprimir 4 jogos em uma folha A4, você tem que recortar. O bilhete, tá? Só mostrando para vocês aqui, ó, quando você vai aqui em impressão, bilhete de exemplos, a planilha ela tá configurada para fazer impressão nesses bilhetes que tem aqui nessa tela, tá? Então se você pegar um bilhete da Mega Sena que seja diferente desse, a impressão não vai funcionar. O que é que você tem que se atentar para saber se o bilhete é igual a esse? Você tem que se atentar essas marcações aqui, ó, que existem no bilhete, tá? Essas marcações que orienta lá o sistema da lotérica saber se é Mega Sena, se é Mega Sena especial, se é Loto Fácil. Então, essa planilha ela está configurada para o novo bilhete da Loto Fácil, o bilhete que imprime até 20 números, tá? Então você tem que observar se o bilhete que você tem da Loto Fácil, se essas marcações aqui, ó, estão igual, o bilhete que você tem está igual com esse bilhete que eu estou mostrando na tela, e se o bilhete é um bilhete que usa 20 números. Se você tiver um bilhete aqui que vai 1 a 18, que era o modelo antigo, não vai funcionar. Então, sempre antes de você fazer a impressão, vem aqui e veja se o bilhete que você tem para fazer a impressão é igual ao bilhete que está nessa tela. Se for igual, aí você pode fazer a impressão que vai funcionar 100%. Se não for igual, você nem imprime, porque pode dar erro. Então verifica se o bilhete que você tem é igual a esses bilhetes que eu estou mostrando aqui nessa tela. Outra coisa super importante, tá? A planilha ela está configurada para o bilhete sem a aba, tá? Isso eu falo em todos os vídeos que eu tenho no canal. Então como que funciona essa parte da aba? Todo bilhete, deixa eu dar o zoom aqui para vocês verem. Vou dar um exemplo aqui para o bilhete da Mega Sena, tá? Todo bilhete, quando você pega na lotérica, ele tem uma margem aqui passando, certo? Todo bilhete. Não adianta você chegar na lotérica e pedir um bloco de bilhete, porque vão vir com tamanhos diferentes, certo? Então o que você tem que se atentar?
todo bilhete que está configurado aqui na impressora, eu recortei. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei uma tesoura e cortei essa margem que passa em cima da logomarca aqui. Todos os bilhetes eu recortei, tá? Então, a impressora, ela está configurada já para fazer impressão com os bilhetes que você recorta esse pedacinho aqui que passa, tá? Se aqui também, ó, na margem esquerda, ela for muito grande também, deixa eu só mostrar um exemplo para vocês. Se essa margem aqui for muito grande também, você vai ter que selecionar, ou então você vai ter que cortar, tá? Corta essa margem aqui e depois você vai aqui em ajuste e você vai fazer o ajuste que você quer, tá? Então, o sistema da Mais Milionária também, eu recortei aqui, ó, o cartão da Mais Milionária, eu fiz o recorte, tá? Então, ele tá bem rente com essa marcação. Então, se você quiser já imprimir correto, você tem que fazer esse recorte. Pega o bilhete que você tem da Mais Milionária, pega uma tesoura ou um estilete, tá? E você vai recortar aqui rente essa marcaçãozinha preta, tá? Você corta esse pedaço. Se aqui também for muito grande, os bilhetes tiver com tamanhos variados, você tem que recortar também, tá? O único sistema que eu recortei as duas laterais foi o sistema da Mais Milionária. Eu recortei essa borda aqui, ó, eu recortei, tá? Eu removi essa borda, eu cortei rente com com esse desenho e recortei aqui rente com essa marcaçãozinha preta. O bilhete da Mais Milionária. Então, se você quiser fazer impressão já sem dor de cabeça na Mais Milionária, você tem que fazer essa tem que recortar. Se você for fazer impressão direto no bilhete, tá? O da Mega Sena, Loto Fácil, Loto Mania, tá? Todos vocês vão ter que recortar essa aba, tá? E se por acaso a margem aqui a margem do lado esquerdo tiver muito grande, você tem que recortar. Depois que você fizer os recortes, como eu expliquei aqui para vocês, vocês podem vir aqui na opção de ajuste. Digamos que você quer selecionar aqui o bilhete da Mega Sena. E aqui é o bilhete que vai em folha 4 ou que vai direto no cartão. Então pronto, ele vai mostrar aqui essa tela e dependendo de como que você saiu, você vai selecionar essa marcaçãozinha aqui e colocar mais para a esquerda ou mais para a direita, dependendo aí de onde está saindo a marcação errada, tá? Caso você não conseguir marcar, não conseguir selecionar, você entra em contato. Mas eu vou fazer um vídeo mais detalhado só de como que você faz para fazer o ajuste aqui das impressões, tá? Eu vou fazer um vídeo mais detalhado como que você faz. Mas, gente, não tem segredo, é bem simples, beleza? Coisa importante, tá? Esse sistema, o pagamento dele é mensal. Caso você queira usar ele, é um valor simbólico, tá? Não é um valor nada caro. O valor que eu estou cobrando desse sistema, você não vai encontrar em nenhum canto na internet com esse valor, tá? Então esse pagamento aqui é mensal. No mês que você não quiser usar, você não paga. E aí a gente tá tudo certo, não tem dor de cabeça para ninguém. Quanto você quiser usar, você paga pagamento mensal, tá bom? Se ficou alguma dúvida, tá? Entra em contato que eu te ajudo no que for preciso. O sistema imprime de forma simples e rápida.